Bom, pessoal, bom dia a todos. Espero que todo mundo esteja ouvindo bem. Caso não esteja, eu já vou pedir para colocarem aí os comentários no chat, tá? Queria dar as boas-vindas a todos vocês a esse webinar sobre pagamento por serviços ambientais no contexto da produção de cana-de-açúcar, tá? Vou me apresentar, meu nome é Lívia Inácio, eu sou gerente da Bonsucro aqui no Brasil. A Bonsucro ela é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo promover sustentabilidade na cadeia de cana-de-açúcar, tá? E eu queria dar alguns avisos iniciais aí para vocês, tá? Então, esse webinar ele tem a previsão de ter 1 hora de duração, então a gente deve ir até as 12h30, tá? Horário de São Paulo. Todo mundo que está entrando já está automaticamente no modo silencioso, tá? E ao longo da apresentação, vocês podem ir colocando as perguntas, os comentários no botão de Q&A na parte de baixo do Zoom ou no próprio chat, tá? E no final também a gente pode abrir os microfones de vocês para vocês fazerem comentários, enfim, poderem a gente trocar uma ideia, interagir um pouquinho, tá? Eu vou pedir também para os meus colegas painelistas que estão aqui no call, colocarem o link do relatório, né, que a gente está divulgando e está lançando hoje sobre o tema. Eles vão colocar o link aqui no chat e aí vocês já podem ficar à vontade para baixar, tá? Então, primeiro eu queria convidar aqui os nossos parceiros, né, que esse trabalho ele foi fruto de uma parceria entre algumas organizações, tá? Então, o Earth Innovation, a Aurplana, a Socicana, a Solidariedade e a Geoflorestas, tá? E a gente tem algumas pessoas aqui que vão dar umas boas-vindas e uma palavra inicial aí para vocês. Então, eu vou chamar o João Shimada, do Earth Innovation, para dar as boas-vindas aí para o pessoal. Com você, João. Você está no mudo, João. Desculpa, gente, eu sempre me atrapalho com o mudo. Então, obrigado, Lívia, pelo convite. Obrigado a todos os participantes. O Earth Innovation é uma instituição de pesquisa. Globalmente, a gente está baseado em São Francisco e localmente, aqui no Brasil, a gente está baseado em Cuiabá, no Mato Grosso. Esse assunto, essa temática, eu acho que pagamentos de serviços ambientais, principalmente o pagamento por serviços ambientais, eu acho que vai ser uma peça-chave para essa agenda de sustentabilidade no futuro muito próximo. E essa conjunção entre Bonsucro e RenovaBio, a gente se interessa muito por essa temática e, além do que, vários outros setores, seja soja, algodão, setor de carne, também estão olhando, observando o que acontece. Muito provavelmente vai ser uma modelagem muito interessante também para os outros setores do agronegócio. Obrigado. Obrigada, João. Vou passar a palavra para a Aline, do Solidariedade, também se apresentar. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso webinar sobre PSA. Eu sou a Aline Silva, eu atuo como gerente de projetos de cana do Solidariedade Brasil, que é um dos parceiros dessa iniciativa. O Solidariedade é uma organização internacional da sociedade civil, que ele atua no desenvolvimento de cadeias agropecuárias sustentáveis e inclusivas, né? Então, a nossa missão é justamente trabalhar junto a parceiros e promovendo projetos que visam aí a uma economia mais inclusiva, mais justa e sustentável. Nesse sentido, a gente atua no Brasil, na cadeia de cana aí há pouco mais de 10 anos, em parceria com alguns atores importantes da cadeia produtiva, dentre eles a Bonsucro, a Socicana e a Aurplana. E nesse sentido de colaboração, a gente resolveu se juntar novamente para estudar um pouco sobre esse tema de pagamentos por serviços ambientais e entender como isso poderia ser implementado aí dentro da cadeia de cana-de-açúcar, visando principalmente beneficiar aí os produtores de cana, que são um dos grandes fornecedores desses serviços ambientais.
Então, eu espero que vocês aproveitem tanto a apresentação da Lívia, quanto depois os materiais que vão ser disponibilizados, que é o resultado do nosso 1 ano aí quase de trabalho. E também fica o convite para que vocês se juntem a nós nessa discussão aí, em busca de tornar o PSA uma realidade na cadeia de cana. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Aline. Rafael, vamos lá. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí para esse evento. Obrigado, Lívia, pelo convite. Eu sou Rafael Bordanal Calac, eu estou como superintendente da Suscana. A Suscana ela é uma associação de produtores de cana que fica sediada em Guariba. Então, hoje a Suscana tem 1.220 membros ativos e esses membros representam aproximadamente 6 milhões de toneladas de cana. Então, por ser uma associação de produtores de cana, esse trabalho está muito em linha com o que a Suscana já faz, né, que é reconhecer o trabalho do seu associado, né, o produtor de cana-de-açúcar, e buscar adicionar valor para a atividade dele. Então, nós tínhamos como expectativa aí desse relatório trazer alguns insights, alguns benchmarks, algumas ideias, ou seja, insumos para que nós propuséssemos ações, pensássemos em ações para o pagamento de serviços ambientais específico para a cana-de-açúcar. Né? Acho que a cana-de-açúcar ela já é reconhecida aí, seus benefícios ambientais, seja por meio de certificações, como a própria Consul, do qual nós somos membros, ou com outros programas como o RenovaBio, né, que reconhece esses fatos positivos da cana-de-açúcar, serviços ambientais prestados pela cana-de-açúcar. Então, a ideia que fica para a gente, olha, ok, nós temos aí para o RenovaBio uma política que reconhece isso, mas por uma parte da cana-de-açúcar que é para etanol, e a outra parte que vai para a produção de açúcar, que é exatamente os mesmos benefícios. Então, acho que um pouco da expectativa desse relatório é trazer essas ideias e insumos aí para que a gente pense em novos programas e serviços. Então, obrigado e espero que a gente possa ter uma boa discussão aí no final, depois da apresentação da Lívia. Obrigado, Lívia. Obrigada, Rafael. Acho que passamos pelas apresentações aqui. Eu vou fazer uma apresentação, então, agora para vocês. Ela deve durar por volta de 25, no máximo 30 minutinhos. Fiquem à vontade para já ir colocando as perguntas novamente ali no QIA ou no chat, tá? E aí, Rafael, Aline e João também fiquem à vontade para comentar aí ao longo da apresentação com base na nossa experiência aí ao longo do ano passado, tá? Para desenvolver esse trabalho. Então, a nossa agenda de hoje, ela vai passar aí pelo contexto desse trabalho, explicar um pouquinho de onde surgiu a ideia de trabalhar um projeto de PSA aqui, entender a sinergia com a produção de cana, os objetivos que a gente teve, né, qual método a gente usou, os resultados que a gente chegou e, por fim, algumas ideias de ações futuras para poder avançar nessa agenda, tá? Para a gente começar, eu queria pedir para vocês todos acessarem o Mentimeter, para a gente responder uma pergunta aí bastante livre sobre o que vem à mente de vocês com esse termo PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. E aí, para isso, eu vou pedir a gentileza de entrarem no www.mente.com e inserir o código que está aqui na tela. E aí a gente vai poder ver um pouquinho as ideias de vocês. Lá tem alguns campos para vocês colocarem palavras ou frases, enfim, livremente colocar o que vem à mente quando a gente fala do termo PSA. E eu vou colocar aqui na tela para a gente vendo os resultados, tá? Então, é só entrar nesse link, www.mente.com, e inserir o código que vocês estão vendo na tela, tá? 5676422. E dividir um pouquinho com a gente. Então, a gente vai dar um minutinho aí para a gente conseguir captar as ideias de vocês. O que está na cabeça de vocês com o PSA? Está começando a surgir algumas palavras aí. Produtor rural, sustentabilidade, economia ambiental, floresta, preservação, valor, muito importante.
responsabilidade, negócio, interessante. Pode ser dúvidas também, viu? Dúvidas, inquietações, para a gente criar um grande mapa aí do glossário do PSA. Legal. Compensação, biodiversidade, futuro agro, estou vendo aqui. Sustentabilidade ainda no centro, né? Do mapa de palavras. Conservação, reflorestamento, desenvolvimento. Inovação agro, também apareceu. Negócio versus compensação, interessante. Acho que criamos um mapa legal. Acho que deu para... E aí, acho que as palavras centrais, né? Reconhecimento, sustentabilidade, valor, preservação. Perfeito. Muito legal. Aí, acho que as várias ideias vão ficando menorzinhas, né? Valoração da atividade agrícola, lucratividade, conversão de multas, peguei ali, muito bom. Remuneração. Ótimo. Acho que tá bacana, gente. Obrigada. Acho que essa era a ideia, a gente aquecer um pouquinho aí os motores com o Mentimeter, tá? Eu vou voltar, então, aqui na tela da apresentação para a gente dar a sequência. Então, acho que dividindo um pouquinho com vocês sobre o contexto desse projeto, né? Então, como o Rafael, a Aline e o João bem colocaram, eles trouxeram essa necessidade de explorar um pouco do conceito na produção de cana-de-açúcar, e a grande ideia, né, que embasou esse trabalho foi ele ser um ponto de partida, né, ele ser um start para colaborar com a construção de uma agenda setorial. Então, a gente entendeu um pouquinho as percepções que existem sobre PSA e produção de cana para poder propor ações aí para a gente conseguir avançar, tá? Então, esse foi o contexto aí de surgimento desse trabalho. Mas não menos importante, acho que é essencial a gente falar um pouquinho do contexto do Brasil, né, sobre o assunto PSA. E aí eu vou pedir para os meus colegas também colocarem o link no chat da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que foi aí sancionada há menos de um mês, né, dia 13 de janeiro desse ano. Então, agora o Brasil tem a Lei 14.119, que é a nossa Política Nacional de PSA. E ela foi criada, né, com o grande objetivo de trazer segurança jurídica, né, de criar um ambiente aí favorável para fomentar esses diversos modelos de PSA e a implementação desse conceito como um todo, tá? A gente não vai entrar no mérito aqui do conteúdo da política, dos detalhes, mas acho que, em linhas gerais, o que vocês vão encontrar na política, e aí podem acessar o link que o pessoal está compartilhando, é a política oficial. Lá nesse link vocês vão ver que a política, ela traz definições, então lá nas definições vai ter o que é um serviço ambiental, quais os tipos de serviço que existem, os tipos de pagamento que podem ser possíveis, né, contemplados aí por essa política. Na parte de diretrizes, a principal delas vai ser a lógica, né, do provedor, recebedor e do usuário, pagador, né? Então, quem usa o serviço ambiental paga por ele e quem provém, quem oferece esse serviço, recebe algum tipo de recurso, tá? Lá na política também vai ter toda a estruturação do programa federal, né? Então, existe a política, ela vai ser implementada por meio de um programa federal de PSA. Hoje, esse programa ele é encabeçado pelo programa Floresta Mais, que é liderado pelo Ministério de Meio Ambiente, dentro da nova secretaria também que foi formada dentro do MMA, que é a Secretaria da Amazônia e de Pagamento por Serviços Ambientais. Então, tem uma secretaria dentro do Ministério do Meio Ambiente específica para isso, para trabalhar com a política e com o desdobramento dela, né? E essa política também, vocês vão conseguir ver lá quais são as ações desse programa de PSA e os critérios de elegibilidade, né? Então, que tipo de ação de conservação a gente está falando que pode ser elegível a um programa como esse? Que tipo de imóvel rural? Que características o meu imóvel precisa ter para conseguir acessar um programa como esse? Então, isso tem, em linhas gerais, já definido lá na política, e o programa que ao que parece, vai encabeçar essa política é o Floresta Mais, tá? Então, em linhas gerais, a gente tem, acho, um contexto, né, muito favorável aqui no Brasil hoje para se discutir um tema como esse, tá?
E aí, acho que é importante a gente balizar alguns conceitos, né? Então, esses conceitos foram os que a gente usou nesse trabalho e também os conceitos que a própria política nacional também incorporou. O primeiro deles, são 3 os principais que a gente vai trazer aqui. O conceito de serviço ecossistêmico e a diferença com o serviço ambiental, o conceito de serviço ambiental. Qual que é a diferença entre eles? Então, quando a gente fala de serviço ecossistêmico, a gente está falando de um benefício ambiental, de uma condição ambiental que é oferecida diretamente pelos ecossistemas. Por exemplo, as florestas e a capacidade que elas têm de conservação da qualidade do ar, de conforto térmico. Então, são todos benefícios que nós usufruímos, né, que são proporcionados diretamente pela natureza, tá? E nos trazer condições ambientais boas e favoráveis à vida. Quando a gente olha o contexto de serviço ambiental, aí a gente está acrescentando uma componente aqui, o homem, né, a atividade antrópica. Então, o serviço ambiental, no conceito que nós utilizamos e também que a política do Brasil coloca, é que são as atividades individuais ou coletivas que vão favorecer os serviços ecossistêmicos, tá? Então, o serviço ambiental, ele vai fomentar, ele vai melhorar, recuperar ou manter esses serviços ecossistêmicos que são oferecidos diretamente pela natureza e pelos componentes dos ecossistemas, tá? Então, essa é a grande diferença entre esses 2 conceitos. E, por fim, quando a gente fala de pagar, né, de ter pagamento por serviço ambiental, isso é uma transação de natureza voluntária, tá? Então, isso é estipulado ali na lei, mediante o caso em que o pagador vai transferir recursos a um provedor desse serviço ambiental. E esse recurso, ele pode ser financeiro, né? Ou outras formas aí de remuneração, de reconhecimento por esse serviço ambiental que está sendo prestado, tá? Então, esses 3 conceitos são os chaves aqui que vão nos ajudar a navegar nesse universo aí de PSA. Tá? Bom, então o que a gente buscou com esse trabalho? Primeiro, compreender esse conceito, né, de PSA e as principais iniciativas que existem tanto no Brasil quanto fora do Brasil. A gente procurou fazer esse link entre pagamento por serviço ambiental e contexto de produção de cana-de-açúcar. Faz sentido? Não faz? É aplicável? Não é? Trazer atores para debater esse assunto, tanto atores brasileiros quanto de fora do Brasil também, e, por fim, captar oportunidades e desafios. E o nosso produto, né, que é o relatório que vocês podem fazer o download, é um relatório de insights, é um relatório de percepções e ideias que foram captadas aí ao longo desse trabalho. E como que a gente fez, né? Como é que foi desenvolvido o método desse relatório? Então, primeiramente, foi feito um mapeamento das iniciativas que existem em PSA, então foi feita uma pesquisa bibliográfica e nós fizemos uma série de categorizações dos tipos de serviços ambientais, que formato que são essas iniciativas, então fizemos uma análise dentro desse mapeamento. E na fase 2, nós procuramos ir um pouco mais a fundo, nós procuramos alguns especialistas e entrevistamos 15 pessoas de diversos segmentos, aí, desde setor público até setor privado, para discutir esse assunto e captar aí o que a gente quer, esses insights de oportunidades e desafios sobre o assunto PSA e cana-de-açúcar. Tá? Dentro desse método, nós chegamos a 5 tipos de serviços ambientais que tem relação com a produção de cana também, tá? Então, nós classificamos aquelas iniciativas do mapeamento em 5 serviços ambientais principais. O primeiro deles é o Serviço Ambiental de Gestão de Recursos Naturais. Esse é o mais abrangente de todos, então foram aquelas iniciativas que não tinham um serviço ambiental específico como foco. Elas trabalhavam um pouco de tudo, desde proteção do solo, proteção de mananciais, conservação de florestas, ela tinha um foco mais genérico, tá? Então aqui nós chamamos esse tipo de iniciativa e serviço, né, de gestão de recursos naturais. O segundo tipo de serviço que nós encontramos foram aqueles com foco em recursos hídricos, então em proteger mananciais específicos, proteger um corpo d'água específico ou restaurar a vegetação próxima e no entorno de um corpo d'água. Então esse ficou aí como gestão de recursos hídricos. Em terceiro lugar,
nós identificamos projetos com foco em conservação de biodiversidade, esse como principal serviço ambiental. Quando existe uma espécie animal ou vegetal, ou as duas, né, espécies específicas que visavam ser preservadas. Então, chamamos aí de conservação de biodiversidade. Em quarto lugar, projetos de conservação florestal, e que não tinham um foco em preservar espécies específicas, mas sim em agregar valor para a floresta continuar em pé, né, e evitar práticas de desmatamento, tá? Então, esse tipo de serviço nós chamamos aqui de conservação florestal. E, por último, o serviço de crédito de carbono, que eram projetos bem específicos com ações de combate a mudanças climáticas, mitigação, sequestro de carbono. Então, nós chamamos esse pacote aí de serviços de crédito de carbono. Tá? Esses foram os 5 que nós encontramos aí nessa revisão que foi feita. E aí a gente gostaria de perguntar para vocês, de novo lá no Mentimeter, para vocês voltarem lá e montarem um ranking para a gente. Isso a gente perguntou também para os entrevistados, a gente vai mostrar o que eles responderam, mas para vocês, né, desses 5 serviços que a gente trouxe, qual deles tem maior urgência de ser estimulado, de ser reconhecido, remunerado num eventual programa de pagamento por serviço ambiental? Se vocês puderem voltar lá no Mentimeter e montar o ranking de vocês, eu vou colocar na tela aqui para a gente ver. Então, esses são os 5 serviços que a gente apresentou para vocês, que vieram aí do trabalho. Se vocês puderem priorizar, montar o ranking de vocês lá no Mentimeter. Quem já está no Mentimeter é só atualizar a página, ela já vai aparecer essa nova pergunta, ou entrar novamente ali no link. Aí a gente dá mais um minutinho aí para ver a percepção de vocês. Acho que já está aparecendo aí, ó, os resultados. Conservação florestal, gestão de recursos naturais de forma mais ampla, crédito de carbono, tá? Acirrada a competição. Vou dar mais alguns segundos aqui para a gente fechar o ranking. Acho que me parece que tem uma tendência aí em considerar a gestão de recursos naturais de forma mais sistêmica, né, mais ampla, como prioridade para quem está aqui hoje participando, depois os créditos de carbono, depois gestão de recursos hídricos, conservação florestal, em quarto lugar, e em quinto lugar a conservação da biodiversidade. Acho que para quem está aqui hoje essa foi o nosso resultado, mas continua mudando aqui. Agora tivemos uma inversão, recursos hídricos e crédito de carbono. Perfeito. Acho que chegamos aí a uma divisão, a uma priorização, né? Bom, vou voltar então na nossa apresentação para a gente dar sequência, e essa mesma visão a gente vai mostrar para vocês das entrevistas que foram feitas, como que ficou a opinião aí de quem participou, tá? Então, vamos começar a falar de resultado, né? Então, naquela primeira fase de mapeamento do que já existe de PSA, nós chegamos a 50 projetos que foram caracterizados como de maior interesse para a cadeia de cana-de-açúcar. Tem muitos e muitos projetos, e a gente elegeu 50 para poder montar aí tabelas de sumário executivo, caracterizar e explorar um pouco mais, tá? E esses projetos vieram de 16 países diferentes, em todos os continentes, tá?
para ver, a gente não vai apresentar detalhes sobre esses projetos aqui, então vou convidar novamente vocês a irem para o relatório para poder acessar e ver o resumo, como cada um trabalha, enfim, e a localização deles nos mapas, tá? Mas tem duas estatísticas sobre esses 50 projetos que a gente vai destacar aqui agora. A primeira é que a gente viu que boa parte deles, quase 70%, de acordo com aquelas definições dos 5 serviços ambientais, eles estão trabalhando conservação florestal. Então, a floresta, agregando valor à floresta de pé para evitar práticas de desmatamento, tá? Em segundo lugar, com 20%, são projetos de crédito de carbono, e as outras 3 categorias aí juntas somaram 12% desses projetos que foram mapeados, tá? E uma outra estatística também para trazer aqui para vocês é como esses projetos estão acontecendo. Então, a gente viu que boa parte quase metade desses 50 projetos são parcerias público-privadas. Então, quando o governo e a iniciativa privada trabalham juntos para desenvolver uma iniciativa, tá? Depois, ficaram os projetos que são apenas do setor público, então programas municipais, estaduais e federais, que já trabalham PSA. Depois, com 16%, projetos de ONGs, que encabeçados por ONGs. E, por último, os projetos que são estritamente da iniciativa privada ou geridos por algum fundo internacional, tá? Então, desses 50 projetos que levantamos como de maior interesse, de maior sinergia com o setor de cana-de-açúcar, essa é a configuração que nós concluímos aqui para esse levantamento, tá? Bom, e aí partindo para as entrevistas, né? O que a gente procurou explorar durante as entrevistas e as conversas? Os benefícios dos programas de PSA, tá? Por que fazer isso? Qual é o benefício? Qual era a prioridade dos entrevistados sobre aqueles 5 serviços ambientais? A gente procurou levantar desafios e oportunidades no tema para o setor, e já levantar alguns modelos, alguns formatos, configurações possíveis de programas de PSA que podem tornar esse conceito uma realidade, tá? Então, rapidamente, para cada um desses itens, novamente, detalhes estão lá no relatório. Quais foram os benefícios dos programas de PSA que nós levantamos? São 3 os principais. E o primeiro, de longe, é o benefício de que um programa de PSA, ele agrega valor financeiro e, ao mesmo tempo, preserva o meio ambiente. Então, são 2 linhas que aparentemente são antagônicas, mas não são, e um programa de PSA, ele viabiliza isso, tá? Ele agrega valor e faz com que o meio ambiente seja preservado. Um segundo benefício é um programa de PSA, ele dá um norte, uma orientação técnica do que tem que ser feito, do ponto de vista de boas práticas agrícolas, né, ou de produção, e o quanto se preservar. Então, ele vai dar um critério quantitativo para que o produtor possa trabalhar e realmente preservar conforme esse formato. E, por último, o programa de PSA, ele foi reconhecido como algo que melhora as condições de vida e desenvolvimento da região em que essas iniciativas acontecem, né? São programas que trazem renda, né, para uma determinada região, e foi reconhecido pelos entrevistados que eles têm um papel fundamental em melhorar as condições geográficas aí dos locais, tá? Como é que ficou a priorização dos entrevistados em relação aos 5 tipos de serviços ambientais que foram apresentados para vocês? Então, em primeiro lugar, ficou bem diferente do que vocês aqui colocaram, acho que conservação da biodiversidade ficou em último, se não me falha a memória, mas ficou em primeiro lugar aqui, com os entrevistados que a gente conversou, e aí teve empate, tá? No segundo, no terceiro lugar, quarto e quinto, não foi possível eleger, foi um empate mesmo. Então, em segundo e terceiro, ficamos com conservação florestal e gestão de recursos hídricos. Em quarto e em quinto, a gestão mais ampla, né, de recursos naturais e os créditos de carbono. Bem diferente, acho que da turma que está aqui, né? Acho que é uma visão diferente. Muito interessante. Se vocês quiserem ver a segmentação e a priorização de cada tipo de entrevistado, então, como é que ficaram, o que os bancos falaram, o que as universidades, o que o setor privado, as multinacionais falaram, isso tem lá no relatório, tá? Então, lá vocês conseguem ver por tipo de público como que ficou a priorização para cada um, e esse aqui é o resultado geral final, tá?
Bom, e aí a gente chegou aos insights finais de desafios e oportunidades. Então, de acordo com as conversas, chegamos a 2 desafios e a 5 oportunidades para trabalhar PSA no setor de cana. E aqui a gente vai mais longe, não necessariamente apenas ao setor de cana, acho que ao agro como um todo dá para a gente fazer essa extrapolação, tá? Então, para desafio, o primeiro deles, que foi concluído nesse trabalho, é que não se entende muito, não se sabe muito ainda sobre PSA. É um conceito que ainda é pouco difundido, está pouco na boca das pessoas. A maioria dos entrevistados sempre a gente teve que explorar um pouco mais, explicar, exemplificar, para conseguir desenvolver as ideias, né, sobre PSA. Então, não é um conceito que está amplamente difundido. Tá? E a gente viu que tem um desejo de se ampliar o entendimento e a educação dos atores aí sobre esse conceito. O segundo desafio que a gente viu foi que não existe um modelo ideal, não existe uma configuração ideal de um programa de pagamento por serviço ambiental, e ele sempre vai ter que ser adaptado às necessidades locais, então não vai existir um modelo único, né? Então foi levantado que é muito difícil definir uma estrutura única para um programa de PSA. E o que é essa estrutura, né? Quais são os ativos que são elegíveis a receber um pagamento por serviço ambiental? Qual é a metodologia para quantificar tudo isso? Indicadores de manutenção desses serviços, afinal a ideia não é prover o serviço uma única vez, é mantê-lo, né, na perenidade. Questão de rastreabilidade, contrapartida entre as partes. Então a estrutura tem vários itens, né, e não é fácil estabelecer uma única forma, um único modelo de se fazer pagamento por serviço ambiental. Quando a gente olha o âmbito das oportunidades, a primeira delas foi que, na visão dos entrevistados, agricultura e conservação são complementares, apesar de que muitas pessoas... Aí tem um pezinho aqui no desafio, né, que ainda tem uma visão muito enraizada de que são conceitos antagônicos e excludentes, mas existe uma grande oportunidade aqui para o setor reunir dados e fatos para provar que essa lógica, esse casamento entre agricultura e conservação ambiental dá certo e é complementar. A segunda oportunidade foi referente, foi identificado que existe um reconhecimento muito forte, muito crescente das boas práticas agrícolas que já existem. Então, o mercado tem cada vez mais reconhecido essas boas práticas, tá? Por diferentes formas, por diferentes modelos, tanto da iniciativas voluntárias, quanto até legislação, foi mencionado como um puxador muito forte dessas boas práticas e que também tem relação com o PSA. A terceira oportunidade foi que os modelos de PSA, de fato, têm capacidade de gerar impacto positivo e existe um apetite grande do mercado por isso, como a gente acabou de falar. Foi colocado que modelos de PSA têm um potencial grande de gerar mudança de comportamento, tá? Tanto da ala produtora quanto da ala compradora, tá? Dos recebedores e dos pagadores. Então, e o mercado, sim, tem cada vez mais valorizado isso e muitas organizações se colocando metas e compromissos cada vez mais ambiciosos e procurando cada vez mais esse tipo de iniciativa, esse tipo de conceito. Tá? A quarta oportunidade tem a ver com certificação e que ela foi amplamente entendida como um possível modelo de pagamento por serviço ambiental, já que uma certificação ela vai quantificar de forma confiável e com base em critérios determinada operação, né, determinados ativos ali, e geralmente as certificações já vão colocar um mecanismo de mercado, né, para poder comprar e vender esses produtos certificados e que têm embutidos serviços ambientais que foram prestados ali pelos produtores, tá? Então, foi entendido que pagar um prêmio por um produto certificado, para boa parte dos entrevistados, isso poderia ser considerado um pagamento por um serviço ambiental. E, por último, foi uma unanimidade que os produtores de cana-de-açúcar, a produção de cana-de-açúcar em si, ela provê serviços ambientais, desde das formas mais variadas possíveis. Ela proveu 5 serviços ambientais que foram mapeados, e esses produtores deveriam ser elegíveis a acessar qualquer tipo de programa de PSA, eles têm capacidade para isso.
foi colocado que o RenovaBio, ele pode ser entendido como um programa de PSA, e hoje ele é o programa mais difundido, né, no setor de cana-de-açúcar, embora o produtor de cana independente ainda não receba nenhum incentivo financeiro por isso, a gente poderia rotular o RenovaBio como um programa de pagamento por serviço ambiental, tá? E também, dentro dessa última oportunidade, foi levantado um ponto de se expandir mais o escopo dos serviços ambientais para além de carbono, e levar a produção de cana para esses outros serviços ambientais que ela também oferece, né, que ela também provê, além do carbono. Tá? E para a gente fechar os resultados, aqui foram alguns modelos, né, algumas configurações de programas de PSA que foram levantados ao longo das entrevistas. A gente já falou um pouco de certificação, o próprio mecanismos de mercado de carbono nacionais e internacionais foram levantados como uma possibilidade de concretizar esse conceito de PSA. Foram levantados programas governamentais, então, por exemplo, conversão de impostos, né, quando um determinado tipo de imposto ele se converte em fundos para estimular programas de PSA. Esse também é um modelo possível, né, para fazer o PSA acontecer. Um outro modelo possível, né, de PSA seria acessar produtos financeiros sustentáveis. Então, quando a gente fala de crédito, de green bonds, de seguros e condições diferenciadas àqueles produtores que preservam o meio ambiente, isso também poderia ser rotulado como pagamento por serviço ambiental, já que qualquer tipo de projeto que é elegível a um produto financeiro sustentável, ele também pode estar oferecendo seus serviços ambientais embutidos, tá? E ter as condições aí de juros, de prazo diferenciadas. E, por fim, um último modelo que também foi levantado foram os próprios programas das empresas, né, com seus fornecedores. Então, muitas empresas dão condições contratuais e de pagamento diferenciado para os seus fornecedores se eles entram em determinados critérios ambientais e outros tipos de critérios também. Então, isso também foi possivelmente colocado como algo para se rotular como PSA. Tá? E aí, lá no relatório, vocês vão conseguir ver a descrição aí de cada um desses modelos. Tá? Para a gente fechar a conclusão e algumas propostas de ações futuras para a gente conseguir aí endereçar os principais desafios e potencializar as oportunidades que a gente viu. A primeira delas seria amadurecer o tema. Né? Então, como a gente viu, pouco se sabe ainda, pouco se fala sobre o assunto PSA no setor. Então, existe aqui uma oportunidade para se avançar e ter uma ação para discutir muito mais esse assunto no setor de cana-de-açúcar. Em segundo lugar, se debruçar sobre os programas que já existem, né, e disseminá-los, né, entender se é possível pleitear ou não, então se debruçar sobre tudo isso que já existe e, de fato, disseminar esses programas. Uma terceira ação de entender melhor como a gente mensura o serviço ambiental, como a gente quantifica esses diferentes serviços ambientais. Então, explorar as metodologias que já existem, os esquemas e projetos que já existem, para ver como é que eles estão fazendo para mensurar tudo isso, colocar valor, colocar número. Né? Então, isso também é uma ação. A quarta ação seria se juntar, basicamente, né? Então, aproveitar as iniciativas públicas e privadas por meio do associativismo e realmente se juntar num grande grupo aí para fomentar esse assunto do PSA, e em grupo a gente é bem mais forte. Então, usar o associativismo também a nosso favor para levar isso adiante com mais força. E, por último, construir, compartilhar uma narrativa mais robusta sobre serviço ambiental na produção de cana-de-açúcar. Então, com dados e fatos, a gente consegue criar essas narrativas mais atraentes, mais interessantes e embasadas para conseguir, de fato, comprovar com dados e fatos que produtor de cana, sim, vimos que são provedores de serviços ambientais, podem empacotá-los, são elegíveis a esses programas e devem aí se aproveitar desse movimento do mercado, desse grande apetite que a gente vem observando, tá? Bom, era isso que a gente gostaria de compartilhar com vocês, né, as linhas gerais aí do nosso relatório, que eu convido novamente vocês a baixarem, a lerem, e vou abrir aqui para a gente dar uma olhada nos comentários, nas perguntas, ver aí com Rafael, Aline, João,
se vocês têm comentários, se já podemos começar aí com um tempinho para discutir. Obrigada. Olivia, eu tenho um comentário. Eu estou colando o link do relatório no Zoom, mas ele não está reconhecendo o link, tá, pessoal? Então, seleciona a mensagem e cola no navegador que funciona. Era só esse recado técnico. Obrigada, Rafael. Só para lembrar também que esse webinar está sendo gravado, tá? E depois todo mundo vai ter acesso à gravação. Já vieram aqui alguns comentários. Então, vamos lá. Aline, João, comentários, perguntas, dúvidas, inquietações? Lívia, tem algumas perguntas e elas são muito parecidas e são relativamente técnicas, né? Deixa eu aproveitar e fazer aqui. Posso fazer? Pode, por favor. Então, tem uma pergunta sobre se as áreas não produtivas informadas no ITR também é uma forma de PSA, e a outra que também tem relacionado com isso, que é do Joaquim, é se as APPs não podem ser computadas no PSA. Perfeito. A gente procurou, acho que linkando com o Joaquim primeiro, a gente perguntou sobre essa questão de áreas de preservação legal, né, previstas pela lei, se elas poderiam ser elegíveis a receber, né, recursos de um eventual programa de PSA. E não existiu consenso, né? Acho que teve diversas opiniões daqueles que sim, entendem que sim, porque o serviço ambiental ele está sendo prestado, e outros atores que entendem que não, que já é algo previsto pela lei, então o que se tem que remunerar é o que está além, né, o que é feito a mais da lei, mas é uma discussão muito boa, a gente não, isso acho que tem lá no nosso relatório, que não existe um consenso em relação a esse assunto, se a APP reserva legal deve ser colocado. E aí abro para os meus colegas também darem a opinião de vocês, acho que a minha opinião pessoal é que sim, né, deveria sim ser alvo disso, ser escopo de um programa, porque o serviço ambiental ele está sendo prestado, e a diferença é que naquele país ou naquele ambiente legal ali, isso vai ser cobrado de forma oficial, mas entendo que o serviço ambiental ele está sendo prestado e poderia ter né, o reconhecimento disso por meio de recursos, tá? Mas abre também a discussão aí para todos. Tô vendo que tem, acho que algumas pessoas que também já levantaram a mão. Rafael, Aline, João, se quiserem comentar, enquanto dou uma olhadinha aqui nos microfones. Tá, eu estava olhando. Pode falar, Aline, pode falar. Eu estava sobre esse ponto da PP reserva legal, eu estava dando uma olhada na política, e parece que sim, que são passíveis de entrar no PSA, eu acho que o artigo 9, acho que vocês já compartilharam aí, ele fala que é possível integrar, aqui, parágrafo único do artigo 9, ele fala que as áreas de preservação permanente, reserva legal e outras, sob limitação administrativa, são elegíveis para pagamento por serviços ambientais, com uso de recursos públicos, conforme regulamento. Então, aí eu vou copiar e colar aí no chat, para vocês poderem consultar. Então, pelo menos a legislação, ela já dá, essa política já dá essa orientação. Então, a gente precisa só entender exatamente como isso e qual condição isso se configura, mas existe essa possibilidade. Perfeito, Aline. Obrigada aí pelo excelente complemento. Eu vou tentar abrir aqui os microfones. Temos 3 pessoas aqui com a mão levantada. Eu vou começar pela ordem aqui que está aparecendo para mim. Vou começar com o Leandro Aranha. Já te habilitei aí, Leandro. É só tirar o seu microfone do mudo. Bom dia. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim. Bom dia. Bom, primeiro, obrigado. Queria parabenizar aí a equipe e a Lívia. Acho que a condução, a apresentação, como sempre, muito bem feita.
E eu queria só fazer alguns dois inputs aqui. O primeiro já foi bem esclarecido, que era em relação à dúvida de se a APP e reserva legal poderiam ou não. E sim, né? Tanto na política isso foi colocado, quanto quando você olha a lei, né? As pessoas que são contra, aí quando você diz que não tem consenso, que diz que já é área obrigada a preservar por lei, essa própria lei que eles mencionam, que é a 12.651, que é o Código Florestal, ela tem o artigo 41, que é o artigo sobre PSA, e lá é muito claro que essas áreas, sim, são elegíveis para isso, né? Então, acho que esse era um primeiro ponto. E o segundo ponto é que, em relação a essa questão de como precificar, como fazer os pagamentos, eu acho que quando você começou a explicação, separando bem o que são aí os benefícios ecossistêmicos ou serviços ecossistêmicos do que são serviços ambientais, ali já está a resposta, né? Porque aí quando a gente volta para querer olhar como precificar, a gente acaba confundindo de novo a questão dos serviços com os benefícios, porque a gente não consegue mensurar, e é muito difícil, talvez intangível, como valorizar os benefícios. Mas, por exemplo, a gente sabe quanto custa uma atividade, né? Então, o que eu queria encorajar é talvez o setor, as empresas começarem a colocar na ponta do lápis quanto custa atividades específicas de conservação de florestas, seja de reserva legal, de APP. O cercamento dessas áreas, o acero que você tem que fazer para não pegar fogo, a brigada, a contratação, muitas vezes, de sistemas de monitoramento de incêndios, o treinamento das equipes, o cercamento dessas áreas, o reflorestamento, enfim, tudo isso são atividades que têm custo, que têm centro de custos e que as empresas sabem quanto vale. Então, quanto que vale você preservar as florestas numa fazenda produtora de cana? Digamos que as florestas sejam reserva legal e APP. Você tem que pegar na ponta do lápis e ver lá, me custa R$100 mil por ano, entre aceros, brigadas, monitoramento, sobrevoo com Vante, contratação de imagens de satélite, enfim, tudo que está envolvido nas atividades de cuidar daquelas APPs, ou preservar, ou melhorar, e mesmo a reserva legal, as empresas têm isso, ou se não tem, é isso que eu queria encorajá-las de começar a mapear, que aí, digamos que chega lá um produtor e para ele preservar essas áreas custa R$100 mil por ano. Então, quanto vale o PSA naquela área? R$100 mil por ano, né? Poderia se pagar 110, 120, 150, 200. Aí é um acordo que o mercado precisa ver como que vai funcionar. Mas quando eu tive uma passagem pelo governo, inclusive trabalhei na Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais, ajudei a colocar essa política do Floresta Mais de pé, e o secretário sempre me falava isso, né, que a gente criou todo o arcabouço legal que precisava destravar para poder fazer acontecer. Agora, o mercado precisa, com a criatividade, com a iniciativa privada, começar a fazer as coisas acontecerem. E onde a gente entende que é o principal gargalo é nessa parte de custos. Então, quanto vale o PSA? Vale, no mínimo, quanto custa prestar aquele serviço, sem pensar no benefício. Se a biodiversidade está lá, a água está lá, o carbono é uma outra questão, tem todo um mercado regulado, mas só pensando em a conservação da floresta, a preservação da floresta, a melhoria da floresta, a biodiversidade, enfim, todos esses serviços, esses benefícios vão estar ali, estão sendo prestados. Isso você tem que tirar da conta, a gente não tem que mensurar isso. A gente tem que mensurar quanto vale, quer dizer, quanto custa fazer essas atividades. E aí, com isso, a gente começa a ter um pouco mais de números. Era só isso que eu queria falar e agradecer. Obrigado. Obrigada, Leandro. Eu vou aproveitar e ter uma pergunta aqui, Leandro, que eu até queria pedir a gentileza, se você puder também dividir um pouquinho com a gente, aí, pela tua atuação, como é que está o andamento da regulamentação da política? Se a gente já consegue, enfim, buscar decretos, leis, enfim, que embasam e que regulamentam a política. Como é que está isso? Veio uma pergunta aqui no nosso chat. Sim, já está regulamentado. Eu posso depois disponibilizar aí para você, Lívia, você passar para as pessoas esse arcabouço legal. Perfeito. Obrigada, Leandro. Obrigado a vocês, mais uma vez. Eu vou pela ordem aqui, agora a Marina, da Proforest. Marina, já te autorizei aqui o microfone, só tirar do mundo. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde.
Bom, primeiro eu queria parabenizar pelo trabalho e pela apresentação, muito claro. Primeiro eu queria fazer um breve comentário sobre essa discussão, né, sobre a legislação. Eu acho que é realmente um tema polêmico, né, se o que está coberto pela lei, né, é passível de pagamento por serviços ambientais, mas eu acho que essa questão também levanta uma outra questão interessante, que é algo que você mencionou antes, Lívia, que é o serviço, o pagamento por serviço ambiental por marcas, né? E aí, quando a gente fala marcas e grandes empresas, a gente inclui aí as empresas que têm operação internacional, né? Quando elas compram de diversos países que têm diferentes arcabouços legais, talvez aí mesmo que um país esteja cumprindo com a sua legislação, né, se em comparação com outros países isso for adicional, isso for mais, pode ser algo a ser considerado, né? Então, eu imagino que quando a gente fala de pagamentos por serviços ambientais, tem vários âmbitos de criação dessas regras, né? E as leis de um país são um âmbito disso, né? A certificação é outro âmbito, os padrões das próprias empresas é outro âmbito ainda. Então, só trazer esse comentário, né, de que eu acho que o que é elegível vai depender um pouco de qual é a referência de quem está colocando as regras. E uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês é sobre o RenovaBio, né? Entendendo o RenovaBio como um pagamento por serviços ambientais, que, né, o programa ele está ganhando força e repercussão no setor e tem sido visto como uma ferramenta importante de reconhecimento de boas práticas. Vocês, né, que atuam no setor, e o que vocês enxergam dentro do setor que são oportunidades de avanço em práticas que podem melhorar a performance, né, do setor em relação a esse programa? Não sei se a pergunta foi clara, mas basicamente o que das práticas agrícolas pode melhorar para que a performance em relação ao RenovaBio melhore. Obrigada. Obrigada, Marina. Eu acho que essa, meu colega Rafael, da Socicana, ele tem bastante elementos para dividir, Rafael. O Denis, acho que também está aí, Denis? Deixa eu ver. Denis está aí também. Mas Rafael pode falar primeiro. Essa é com vocês. Obrigado, Marina, pela pergunta. E só fazendo todo um contexto, quando a gente fala de pagamentos por serviços ambientais, o que a gente viu na pesquisa? Primeiro que a definição do que é um serviço ambiental não é clara para todo mundo. Ela existe, mas ela não é clara. Aí veio a lei e clarificou um pouco isso, definiu melhor o que é um serviço ambiental. Agora tem um outro ponto, que é o pagamento. O que pode ser considerado um pagamento por serviço ambiental? O RenovaBio, ele é uma ferramenta incrível, para mim é um dos programas mais inteligentes que se tem de pagamentos por serviços ambientais, e é um pagamento por serviço ambiental, e você está pagando carbono. Mas você poderia também, aquele produtor que participa do RenovaBio, ele também tem a floresta dele, ele também tem a PP, isso é um outro serviço ambiental. O RenovaBio, ele vai na linha da descarbonização, comparando com a gasolina. E é um programa em que ele dá para a iniciativa privada o custo disso, né? Olha, você que preferiu usar um combustível fóssil, então você pague esse carbono que você está usando pelo combustível fóssil, já que você tem uma alternativa sustentável, né? Então, acho que o RenovaBio, ele tem um potencial absurdo de crescer, é um programa fantástico, inteligentíssimo, óbvio que como todo programa novo, ele tem alguns ajustes para serem feitos, e é um programa que a gente pode, inclusive, vender carbono para outros países, que é essa discussão aqui. Olha, eu tenho uma metodologia que quantifica o quanto de carbono eu deixei de emitir e por que não comercializar esse crédito de carbono para outro país. Mas acho que é um segundo momento do programa, né? Acho que uma outra coisa que é um segundo momento do programa também, mas aí pensando em médio prazo, são as práticas agrícolas. Porque, no primeiro momento, a gente está tentando entender como é o programa, tentando adequar todos os produtores para se encaixarem ao programa. Depois vai vir um segundo momento que, olha, ok, agora eu já estou no programa, eu já recebo o benefício dele, como eu posso receber mais? E aí vem a questão das práticas agrícolas. Então, um produtor, o RenovaBio tem duas variáveis que pesam bastante, que é o consumo de diesel e o consumo de fertilizante nitrogenado. Então, se eu começar a adotar práticas
que reduzam o meu consumo de fertilizante nitrogenado sintético, eu aumento a minha nota no RenovaBio, eu emito mais CBIOS, eu sou mais sustentável. Se eu sistematizo a minha área de produção, eu diminuo a minha manobra com máquina, eu economizo disso, eu sou mais sustentável. Né? Então, acho que sim, tem um espaço depois gigante para crescer em práticas agrícolas como essa. Nesse momento, a gente está fazendo um estudo sobre o uso de inoculantes, bactérias inoculantes em cana. Olha, se eu utilizar bactéria inoculante, eu vou utilizar menos fertilizante nitrogenado e vou ter uma maior nota e uma redução de gases de efeito estufa na minha atividade, maior nota no CBIO e maior emissão de CBIOS por área. Então, acho que sim, acho que é o segundo momento aí do curto prazo, depois que todos os produtores entenderem o que é o RenovaBio e essas variáveis que impactam o RenovaBio, acho que vem a transformação nas práticas agrícolas. Eu acho que é uma consequência. Denis, se você quiser complementar. Olá, eu vou falar rapidinho aqui. Bom dia ainda, né, a todos. Sou o Denis Arroio, sou diretor executivo da Orplana, que é a organização das associações de produtores de cana do Brasil. Complementando o que o Rafael falou pela pergunta, uma coisa que é super relevante, a própria certificação, quando a Bom Sucro chegou, já fez uma evolução agrícola bastante interessante, que a gente considera ainda primária. Ela tem um espaço, como o Rafael falou, grande para crescer, porque o pagamento de serviço ambiental, óbvio que pode ser um estímulo, um catalisador, um acelerador disso, mas o que vem ficando cada vez mais claro é que quanto mais tem se investido nessas novas práticas de equilíbrio, de sustentabilidade, de foco e meio ambiente, nós temos encontrado já também ganhos de produtividade e eficiência que não se localizava antes na produção que a gente já vinha fazendo. Então, é uma fonte positivamente dupla e que por isso a gente começou a fazer esse trabalho de buscar, junto com todas essas entidades que estão aí na tela, uma forma de acelerar esse processo através do valor, né? Acho que ali no começo, quando a Lívia fez um mapa de palavras ali, o valor da produção, né? Quanto vale produzir isso, quanto vale fazer desta forma. Além de tudo, é uma questão de separar, né, quem produz bem de quem não entendeu isso e não vai embarcar e vai ficar fora do mercado. O mercado, via reconhecimento de quem faz bem, vai ajudar a fazer a seleção de mercado também. Então, eu acho que há sim o espaço de desenvolvimento, nós temos que continuar buscando isso, tanto pela questão ambiental, mas também pela própria questão de eficiência e produtividade. Eu não tenho a menor dúvida que nós aprendemos isso, e uma coisa que a gente tem conversado muito na Orplana e com os associados é que certificação para qualquer tipo de programa que a gente vá desenvolver no futuro, ela é fundamental. Então, pressupõe que nós vamos estar cada vez mais sendo empresários agrícolas do que simplesmente fornecedores de cana, né, produtores rurais. Nós vamos ter que subir essa régua, que já veio subindo, mas buscar agora a certificação, que é uma coisa super positiva, mas que às vezes ainda dentro do negócio, do agronegócio, isso pega como se fosse quase que uma penalidade quando você falava disso, mas a gente vem com novas lideranças transformando essa percepção. Então, a gente só vai enxergar pagamento de serviço ambiental quando a gente conseguir, obviamente, vender isso, como o Rafael já fez até pela Socicana, um cliente na ponta, mas eu tenho que, para isso, ser muito diferenciado para capturar esse valor. Então, não é só olhar para fora, tem um trabalho interno muito importante a ser desenvolvido, continuado, na verdade. Obrigado aí, parabéns, Lívia, pela apresentação. Obrigada, Denis, pelos comentários. Tem uma única mão aqui que está levantada, acho que a gente tem mais um minutinho aí para encerrar, e aí, quem a gente não respondeu as perguntas, a gente entra em contato depois por e-mail. Queria só checar se o Joaquim Furtado, ele gostaria de falar, fazer algum comentário. Eu acabei de habilitar o microfone dele. Joaquim, você quer comentar? Senão eu vou passar para o próximo. Acho que não. Então, tá bom. Acho que o Joaquim comentou aqui já no chat. Gente, então acho que a gente pode encerrar a nossa discussão. Acho que tem bastante coisa para discutir. Aí já vi o pessoal falando de programa de conversão de multas, de ITR.
E tem vários outros subtópicos aí que a gente pode ir explorando, e a ideia é avançar nessa agenda, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, colocar todo esse time aqui à disposição para avançar nessa agenda, nessa discussão, e tudo isso vai estar disponível online nos próximos dias para vocês assistirem, e o relatório já está lá para todo mundo baixar, tá bom? Muito obrigada, uma boa semana aí para todos, e até a próxima.